Hoje, conforme combinado, vamos falar sobre hipopotassemia, continuidade da aula anterior. Como eu tinha adiantado para vocês, a gente vai usar alguns conceitos que foram mostrados na aula anterior para falar de hipercalemia. É um distúrbio muito mais frequente que a hipercalemia, principalmente dentro do hospital. Porém, é um distúrbio um pouco subdiagnosticado ou subtratado, pelo menos subinvestigado, né, porque a hipopotassemia, ela é menos, famosa do que a hipercalemia, ela é menos, ela chama menos atenção, no quesito urgência. Então, quando você vê um paciente entrando com 7 de potássio, o caso já fica famoso e todo mundo se mobiliza para tratamento rápido daquela hipercalemia, mas o paciente que entra com potássio de 3, 2,8, não é o mesmo tratamento que ele recebe em termos de urgência. Muitas vezes esse exame vai ser visto só no outro dia, não é feita uma investigação, geralmente se repõe o potássio sobe e o paciente fica sem um diagnóstico preciso. Muitas vezes ele não vai precisar desse diagnóstico, muitas vezes é uma alteração realmente, temporária, só daquele momento, vai ser revertido com as medidas, com a reposição do potássio, e ele depois não vai ter mais esse distúrbio, mas de uma porcentagem em torno de 20 a 30%, são casos mais crônicos, casos em que você precisaria ter feito um diagnóstico mais preciso para evitar a recorrência dessa hipopotassemia. Então é um tema que eu gosto muito de falar para alertar, principalmente os mais jovens, de que a gente tem que lidar com a hipopotassemia de uma maneira muito parecida com a hipercalemia, né, a hiperpotassemia. Nós precisamos dar mais atenção a esse distúrbio, que é muito mais comum, muito mais do que a hipercalemia, né. Você tem distúrbios de hipopotassemia em torno de 10 vezes mais do que a hipercalemia. As manifestações clínicas são parecidas com da hipercalemia, como vocês sabem, o potássio faz parte, principalmente daquelas células que dependem de estímulo nervoso ou muscular para funcionar, né. Então, o potássio faz parte da polarização das membranas musculares e neurológicas e, portanto, você vai ter clínica relacionado a esses 2 componentes praticamente, né. Você vai ter parestesia, cãibra, hiporreflexia, coisas também que a gente vê muito na hipercalemia, né, fraqueza muscular. Então, clinicamente, é muito difícil você diferenciar o que é uma hiper do que é uma hipocalemia. Os 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 sintomas são os mesmos: fadiga, alteração do trânsito intestinal. Esse talvez seja mais frequente na hipocalemia, porque você vai estar alterando o sistema nervoso, simpático e parasimpático, principalmente dos músculos lisos, e você pode ter constipações que são, bem frequentes durante uma internação por distúrbio metabólico, né. É o que às vezes o cirurgião chama de ilho metabólico, né, o paciente está sem evacuar há 5 dias, você acha que é um abdômen agudo obstrutivo, chama a cirurgia, e na hora que você faz uma investigação metabólica, você se depara ali com uma hipocalemia, que provavelmente está se manifestando sob a forma de constipação. E também não poderia faltar, assim como na hipercalemia, a parte de condução cardíaca, né, a parte de, sistema nervoso autônomo cardiológico, dando arritmia. Como eu falei para vocês, é o inverso que geralmente ocorre quando você tem hipercalemia, a tendência é você ter diminuição da frequência cardíaca, tá, isso tem uma explicação fisiológica que não vem ao caso, mas você muda o potencial de repouso da membrana de negativo para positivo, isso altera a frequência cardíaca inversamente,
Então, você vê muitos casos de hipercalemia chegando no hospital com bloqueios atrioventriculares, bloqueio total, ou mesmo bradicardias com ritmo juncional e a sistolia. No caso da arritmia gerada pela hipocalemia, a frequência cardíaca fica mais elevada. Então, é muito frequente fibrilações atriais, taquicardias atriais, supraventriculares, taquicardias ventriculares, né, que são as mais graves. Então, que ter muito cuidado. Eu gosto de que vocês tenham essa noção, porque também é comum essa confusão. Às vezes a pessoa chega lá com uma fibrilação atrial e com potássio de 6, 6,5, todos ficam tranquilos, uma fibrilação atrial aguda, deve ser do potássio, né? Não, o potássio mais alto geralmente tende a baixar a frequência cardíaca. Claro que não é 100% dos casos, você pode ter outras coisas que podem estar aumentando a frequência cardíaca, mesmo uma febre, uma desidratação, uma hipovolemia, mas é importante não culpar o distúrbio metabólico de maneira errada em relação ao ritmo. Da mesma forma que quando você tem um ataque atrial, um ataque supra, dentre elas uma fibrilação atrial, que é uma das mais comuns, você tem que prestar atenção se ele está tendo perda de potássio, tá? Quando o paciente chega com bloqueio atrioventricular, um bloqueio total de terceiro grau, e você vê um potássio lá de 3, não adianta você querer botar a culpa na hipocalemia, tá? Nem um potássio de 2,8. Tem alguma coisa a mais do que só, será que ele está tendo isquemia? Então é importante vocês notarem. Na hipercalemia, vocês lembram muito bem das alterações eletrocardiográficas, né? A onda T apiculada, depois o aumento do intervalo QT, você teria você começa depois a ter a onda P a mais aplainada e, por último, você começa a alargar o intervalo QRS. Na hipocalemia, você vai atuar mais de uma forma inversa. A onda T, que na hiper fica muito pontiaguda, muito em tenda, aqui começa a diminuir e começa a surgir um outro período de repolarização no ventrículo, que é chamada de onda U. Então a onda T começa a sumir, aparece a onda U, depois a onda U fica proeminente, muitas vezes com uma depressão do segmento ST, até que com potássios abaixo de 2 você tem uma onda U muito proeminente, tá? Então essa onda U não é patognomônica, mas é muito comum em hipocalemias graves. Da mesma forma que nós fazemos eletro para hipercalemia, de uma maneira rápida e urgente, nós devemos fazer o eletro de uma maneira rápida e urgente para hipocalemias. Vocês vão notar que no hospital ninguém faz isso, né? Porque, como eu falei, o mais famoso é a hiper. Até porque você utiliza o gluconato de cálcio, desculpa, para proteger a membrana. Mas é engraçado que se você tem uma hipocalemia de 2,8, 2,5 e tiver alteração eletrocardiográfica, se você repor o potássio, você reverte essa alteração. Então você também consegue proteger o indivíduo de uma arritmia mais grave fazendo reposição eletrolítica, tá? Então não precisa deixar o paciente entrar em taque atrial, taquicardia ventricular para você começar a agir em relação à hipocalemia, tal qual nós fazemos para hiper. Eu vou focar praticamente na nossa aula inteira nas causas de hipocalemia. É isso que eu quero que vocês saiam daqui hoje sabendo. Para mim, não interessa muito a questão do tratamento da hipocalemia, que não é muito difícil, na verdade é a base de reposição de potássio, oral ou endovenoso. Mas eu queria muito que vocês soubessem das causas e que vocês pudessem, quando tivessem à frente de uma hipocalemia, que vocês conduzissem o diagnóstico de uma maneira correta.
porque esse é a principal falha que nós temos hoje dentro dos hospitais. O paciente tem uma hipocalemia e não se sabe por que ele teve. Só sabe se tratar, repor potássio. Na maioria dos casos isso funciona, o problema é quando não funciona. Fica todo mundo perdido, o paciente já está 2 semanas internado, recebendo quilos de potássio, e ninguém descobre a causa, porque você está fazendo um diagnóstico muito tardio, tá? Então, vamos falar basicamente de causas. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem parar, mas eu não vou entrar no mérito aqui, até para não ficar muito extenso em relação ao tratamento, tá? Nós temos 2 maneiras, de ter hipocalemia basicamente, né, ou você perde o potássio para o meio externo, ou você coloca o potássio para dentro da célula. Vocês lembram da aula passada, né, que o potássio tem a entrada dentro da célula como primeira parte, depois de 6 horas a gente coloca esse potássio para fora, tá. Na hipercalemia aquilo faz parte até do tratamento. Quando você tem uma hipocalemia, a causa vai ser também através desse raciocínio. Será que, primeiro, o paciente está perdendo potássio? E se estiver perdendo, por onde ele está perdendo? E segundo, se o paciente está com muita entrada de potássio para dentro da célula. Tá? São 2 grandes grupos e nosso raciocínio diagnóstico vai ser exatamente em cima desses 2 grandes grupos. Vamos começar com as perdas externas de potássio. E vou começar por um mais famoso de todos e talvez mais fácil diagnóstico, que são as perdas através do trato gastrointestinal. O trato gastrointestinal tem potássio, né? Os sucos do trato gastrointestinal, principalmente intestinais, têm potássio. Então você pode perder potássio através do trato gastrointestinal, que leve a uma hipocalemia. Muito comum durante internações, muito comum durante pós-operatórios de pacientes cirúrgicos abdominais, né, em uso de sondas, ou sonda nasoenteral, sonda nasogástrica, em uso de sondas tipo jejunostomia, gastrostomia, enfim, fístulas, né, enterocutâneas, enterogástricas, enfim, tudo o que a gente pode imaginar de perda de potássio pode acontecer no trato gastrointestinal. Mas aqui é fundamental que a gente tenha duas divisões, né? Uma divisão em 2 partes. Perdas abaixo do piloro, vocês lembram que o piloro é aquele que separa aqui o estômago do intestino, que vai começar através do duodeno, né? Você tem uma válvula aqui, até que consegue evitar o retorno desse conteúdo para o estômago. Então esse é o piloro. Então quando eu tenho perdas abaixo do piloro, esse suco intestinal, né, esse suco entérico que existe aqui abaixo do piloro, ele tem muito potássio e tem muito bicarbonato, tá? Então toda perda que eu tenho abaixo do piloro, por exemplo, diarreia, fístulas, são perdas ricas em potássio e que perdem muito bicarbonato. Então, se eu tenho esse tipo de perda, quando eu perco muito bicarbonato, eu levo o paciente a uma acidose metabólica, tá? Nós vamos aprender isso na aula de acidose. E como o suco entérico é muito rico em potássio, nós temos a hipocalemia pura e simplesmente pela perda de potássio via trato gastrointestinal. O caso mais comum é diarreia. E quantos pacientes você vai avaliar com uma hipocalemia, o paciente está com diarreia. Diarreia por conta da dieta enteral, diarreia por conta dos antibióticos, diarreia por conta de pós-operatório, diarreia porque ficou muito tempo em jejum, enfim, inúmeros, né, diarreias virais, bacterianas, e aí, geralmente nas diarreias mais crônicas, você acaba expoliando o paciente de potássio. Tem uma exceção aqui que é importante guardar, principalmente para a nossa prática clínica, que é o adenoma viloso. O adenoma viloso, ele é um adenoma que secreta, né, além de muito potássio, ele secreta muita secreção
ácida, né? Então, você tem, de alguma forma aqui, o adenoma viloso evoluindo com alcalose metabólica e não acidose, tá? E porque ele não perde muito bicarbonato, ele perde mais ácido. Então é a única exceção. De resto, pensou em abaixo do piloro, você vai pensar em, em acidose junto com hipocalemia. Diferentemente de acima do piloro. O suco gástrico, que fica acima do piloro, ele tem pouco potássio. E tem muito H+, ele tem muito ácido clorídrico, ele tem muito ácido, né, que é importante, né, para a digestão dos alimentos aqui no estômago. Então, em perdas acima do piloro, como vômitos, sonda nasogástrica aberta, e o grande exemplo são os vômitos, você tem um líquido pobre em potássio e que perde ácido. Então, se você perde ácido, você não tem acidose como na diarreia, que perde bicarbonato, você vai ter alcalose, tá? E, como ele é pobre em potássio, você não pode culpar o vômito por estar, gerando uma hipocalemia. Na verdade, a gente vai ver que quem vomita perde potássio pela urina, num mecanismo que nós vamos aprender daqui a pouco, na alcalose metabólica, né. O indivíduo vai entrar em alcalose, e essa alcalose vai fazer com que ele perca potássio pela urina, tá certo? E não pelo suco gástrico. Mas, de alguma forma, é uma perda também que leva à hipocalemia. Então, quem vomita tem alcalose com perda de potássio, hipocalemia, porém essa hipocalemia não é diretamente pelo vômito, e sim, por perda na urina. E quem tem diarreia, tem, uma acidose com hipocalemia, tá certo? Ah, mas a acidose, você explicou que a acidose na aula passada gera hipercalemia. Tá, aqui vai ser uma questão de balanço, né? Realmente, você pode até ter, isso é comum, você tem uma diarreia grave num vozinho bem desidratado e você acaba levando um paciente a uma acidose, a uma ira, acúmulo de mais H+, e gerar uma hipercalemia transitória. A hora que você trata aquela acidose, você vai ver que, no fundo, ele está muito espoliado de potássio. Todas as reservas de potássio já foram naquela diarreia dele. A única coisa é que a acidose estava falseando a hipocalemia, você não estava enxergando a hipocalemia, tá? Então você estava ali tratando o indivíduo para a acidose, para a hipercalemia, a hora que você tratou, você notou que ele tinha potássio muito baixo, é a hora de você começar a repor potássio para ele, tá bom? Ainda nas perdas externas do potássio, um tema muito importante é a gente falar de alcalose metabólica. A alcalose metabólica é uma das principais causas de hipocalemia, por perda de potássio pelo rim, tá? Também pelo rim. Na acidose metabólica, vocês lembram que o H+ tinha que ser tamponado dentro da célula e por isso mesmo um potássio saía. E aí você teria, mesmo que transitoriamente, uma hipercalemia. Na alcalose metabólica funciona ao contrário, é simples, tá? O H+ acaba saindo, porque você está com muito bicarbonato aqui fora, muito alcalótico, então você precisa compensar isso, da mesma maneira que você precisa repor essa carga positiva com uma entrada de potássio. Então, o primeiro mecanismo que a alcalose leva à hipocalemia é a entrada de potássio para dentro da célula. Simples como na saída da acidose, tá? Isso não temos grandes problemas. O problema está aqui, a alcalose ela também leva à perda de potássio pelo rim. Então ela leva à hipocalemia por perda renal. Como é que isso acontece na alcalose metabólica? Vocês lembram que lá no ducto coletor, aí eu já estou pedindo para vocês se lembrarem a aula passada, nós temos a célula do ducto coletor, que é a célula principal, que é ativada ou que é municiada pela aldosterona. Nós temos lá os canais de sódio, que faz a reabsorção de sódio para o sangue.
livra o sódio aqui do filtrado, né, ou da urina, em troca de um potássio ou de um íon hidrogênio, tá? Então, quando você tem, nessa célula, uma chegada, e vocês lembram disso, uma chegada de muito sódio, você bota muito sódio, você joga um potássio para fora, ou um H+. Então, vamos combinar que, se você tem pouco H+ para sair, o que é pouco H+ para sair? Pouco ácido, ou seja, você está em alcalose, o que o corpo vai fazer? Não vai fazer a saída do H+ para trocar com o sódio. Ele dá preferência, até por uma questão de estoques corporais, de colocar o potássio para fora da urina. E aí você vai ter perda de potássio na urina. Então esse é um mecanismo que a alcalose metabólica leva à hipocalemia também, né? Por deficiência de estoques de H+, ou seja, o H+ não fica disponível para ser trocado pelo sódio no ducto coletor, e aí dar-se preferência à saída do potássio. Então, quem vomita ou quem tem alcalose metabólica perde potássio pela urina, tá? E tem um último mecanismo, esse é um pouquinho mais difícil de entender, né? Aqui, só para quem ainda não conhece, né, deixa eu voltar um pouquinho. Não apresentei devidamente a vocês o nosso néfron, né? Aqui tem o glomérulo, arteríola aferente que entra, traz o sangue para o nosso tufo glomerular, arteríola eferente que está saindo, né? Por isso é um sistema capilar arteríolo-arteriolar. Depois, todo esse sistema arterial cobre, né, e faz a sua função de nutrir os túbulos renais, que está bem simplificado, e o sistema venoso faz a função de pegar as escórias e levar para longe, né? Quando eu falo lá atrás que reabsorveu para o sangue ou ficou na urina, é basicamente esses vasos intersticiais ou os vasos que estão ao lado dos túbulos que fazem essa troca sangue-túbulo, tá? A cápsula de Bowman, aí começamos o sistema tubular, que é onde o filtrado que é gerado aqui no glomérulo vai cair, túbulo proximal, né? Depois a porção descendente da alça de Henle, porção espessa, fina, fina ascendente e porção espessa ascendente da alça de Henle. Depois entramos no túbulo distal, depois no ducto coletor, que é o último, onde vai sair o nosso filtrado, ou que a gente chama de urina, para cair lá nos nossos cálices, papilas, ureteres, pelve, ureteres, bexiga, uretra, e sair para o meio externo. Então, o filtrado que está aqui, ele de alguma forma, ele tem contato com o nosso meio externo, né? Porque ele, depois de passar por tudo isso aqui, vai sair lá na nossa uretra, tá bom? A aula basicamente vai ser em cima dessas porções. O que acontece na alcalose metabólica também? Lembra que a alcalose metabólica tem pouco H+. Porque você tem muito bicarbonato, então sobra base, né? O H+ ele já está todo tamponado ali, está sobrando base, que a principal base, nós vamos entender isso na aula de acidose e alcalose, a nossa principal base, o nosso principal sistema tampão é o bicarbonato de sódio, NaCO3. Quando você tem muito bicarbonato chegando aqui para ser filtrado, muito vai ser filtrado. No túbulo proximal, nós sempre conseguimos, ou em situações normais, nós conseguimos pegar e reaver esse bicarbonato. Vamos entender daqui a pouco como é. Eu não consigo pegar o NaCO3 e passar direto para o sangue, tá? Precisa de um artifício do nosso organismo para fazer isso. Nós já vamos entender. Mas quando você começa a botar muito bicarbonato aqui no túbulo proximal, você excede a capacidade do túbulo proximal de reabsorver o bicarbonato, né? Então, chega muito bicarbonato lá nos túbulos mais distais, porque eu não consegui reabsorver aonde eu deveria reabsorver. E vocês lembram de uma regrinha que eu falei na primeira aula de hipercalemia, e agora eu vou acrescentar mais um item nessa regra,
que talvez seja a regra mais importante das duas aulas juntas, toda vez que chega muito fluxo de água ou muito fluxo de sódio lá na célula principal, vamos lá, aqui no ducto coletor, o que que acontece? Muita água aqui leva esse potássio junto, ele arrasta o potássio, então dá hipocalemia. Muito sódio vai fazer com que o reabs tenha que reabsorver mais sódio aqui e jogar potássio para fora, hipocalemia. E agora eu vou acrescentar mais um item nessa regra muito importante. Qualquer ânion não reabsorvível ou que não foi reabsorvido como deveria e chega ao ducto coletor, ele vai grudar num cátion que tem lá, tá? Pode ser um cátion H+, mas pode ser, e muitas vezes é um cátion potássio, e vai arrastar o potássio para fora. Então, toda vez que eu tenho fluxo de água, fluxo de sódio, fluxo de ânion não reabsorvidos aumentados, eu acabo levando o potássio nesse fluido para fora do meu corpo, né? Ou lavando o potássio, tá? Então, muito potássio sai, eu tenho hipocalemia. Então, a alcalose metabólica, notem que ela tem 3 mecanismos de gerar hipocalemia. Primeiro é porque entra muito potássio para a célula. Então, você tem uma hipocalemia sérica, né? Uma hipocalemia é quando você mede lá no plasma o potássio. Não estou falando de estoque de potássio, porque o potássio dentro da célula faz parte do nosso estoque de potássio. Se eu precisar, ele sai de novo. Mas é uma hipocalemia em nível sério. Porém, a alcalose metabólica também faz com que perdemos potássio pela urina, tá? Porque você dispõe pouco H+ para ser trocado pelo sódio no ducto coletor, e aí escolhe-se o potássio para sair. E o terceiro mecanismo é porque na alcalose metabólica se filtra muito um ânion importante, que é o NaHCO3. Se eu filtro muito, eu excedo a capacidade de reabsorção no túbulo proximal, levo esse ânion lá para o ducto coletor e faço com que ele leve o potássio para fora do organismo, tá? E aí eu vou falar de uma famosa frase: a alcalose leva à hipopotassemia, nós vimos por quê, e a hipopotassemia leva à alcalose. Eles se retroalimentam, esses dois distúrbios. Como é que a hipopotassemia leva à alcalose? Um mecanismo um pouquinho mais complicado, mas também não tem muito segredo. Lá no túbulo proximal, vamos pegar uma célula do túbulo proximal, está aqui. Uma célula só, tá? Quando eu tenho situações de hipocalemia, qual que é o natural no meu organismo inteiro, não só lá no túbulo proximal, mas em qualquer célula? Que eu tente recuperar essa hipocalemia jogando o potássio para fora, tá? E aí eu troco pelo H+, o meu H+ entra, tá certo? Bom, isso seria já uma causa talvez de alcalose metabólica, mas vamos concordar que a hora que eu tivesse esse equilíbrio, eu de novo ia jogar o H+ para fora, então eu não ia manter uma alcalose por conta disso. O problema é que quando eu jogo o H+ para dentro da célula do túbulo contorcido proximal, eu crio dentro da célula uma acidose, né? Muito H+, acidose. Essa acidose faz com que o organismo pense da seguinte forma: bom, eu estou em acidose, então eu tenho que fazer com que eu elimine mais ácido pela minha urina. Esse é o pensamento da célula do túbulo contorcido proximal. E como que ele faz isso? Nós vamos aprender, fiquem calmos, tranquilos, tá? Se vocês quiserem até ler antes, recomendo, mas na aula de acidose nós vamos aprender esse mecanismo. Nós temos vários mecanismos enquanto você está em acidose para você tentar corrigir isso, né? Um deles é a entrada de H+ para a célula, outro deles é a produção de amônia.
Então, a célula do túbulo proximal começa a produzir amônia através do metabolismo da glutamina, que é um aminoácido. Ela recupera um bicarbonato. Olha a vantagem de se fazer isso, né? Ela recupera 3 moléculas de bicarbonato para o sangue. Então, eu já estou tratando a minha acidose, entre aspas, né? Porque a minha célula está acidótica. E estou criando também um íon que carrega mais que a amônia, NH3, tá? Que é a amônia. Essa amônia, ela é difusível dentro do interstício renal. Então, ela consegue fazer um looping aqui e ficar bem na medula, só aguardando a hora que passa um H+ aqui no túbulo. Quando passa um H+ no túbulo, ela vai lá, pega esse H+, vira amônio, que é o NH4, e joga para fora do organismo. Então, vejam bem, no final das contas, todo esse processo foi porque a célula do túbulo proximal detectou uma acidose intracelular, que na verdade foi gerada por uma hipocalemia, e fez com que eu quisesse, além de recuperar um bicarbonato, que eu colocasse H+ para fora do organismo, tá? Eu produzo a amônia se difunde pelo interstício, vai até o ducto coletor. Quando é excretado aquele H+, ele pega aquele H+, forma o amônio e joga para fora. Então, eu estou jogando o ácido para fora do corpo, tá? É um mecanismo complicado, mas que vai compensar todo esse mecanismo aqui. Então, de certa forma, eu estou eliminando o ácido pela urina e corrigindo essa acidose intracelular. Então, notem que no final das contas, a hipocalemia inicial fez com que eu elimine ácido pela urina e, portanto, eu tendo a entrar em alcalose metabólica. E aí a alcalose metabólica vai fazer com que o potássio entre mais na célula, fazer com que o potássio tenha mais secreção no ducto coletor, porque está faltando H+, e ao mesmo tempo também vai fazer maior produção de bicarbonato e arraste de potássio. Então, um um fenômeno acaba alimentando o outro. Em algum momento você vai ter que quebrar isso. E é por isso que vocês vão notar, e aí já vai uma dica importante, que quando eu tenho qualquer distúrbio de hipocalemia, é muito importante você pedir uma gasometria. Pode ser uma gasometria venosa, arterial, geralmente a gente pode venosa por conta da dor do paciente, né? Não é muito agradável você colher uma gasometria arterial para ver o bicarbonato. Mas é interessante que a gente possa sempre, ou quase sempre, a não ser que seja uma coisa muito na tua cara, aquele vozinho que chegou, né, vomitando ou tendo diarreia importante com hipocalemia, é muito importante que você colhe uma gasometria, porque esses distúrbios estão muito associados com o diagnóstico. Ora, você vai ter acidose, eu já penso numa perda pós-pilórica, já penso, de repente, numa cetoacidose diabética, que pode levar à hipocalemia escondida, né? Ora, eu vou ter uma alcalose e que fica retroalimentando a hipocalemia. Então, se eu não tratar da hipocalemia, a alcalose vai piorar mais ainda o distúrbio. Se eu não tratar a alcalose, eu vou piorar mais a hipocalemia. Aqui, só lembrando para vocês, eu estou no túbulo proximal. Aqui eu tenho o lúmen do túbulo, ou seja, aqui dentro, ó, né, aqui dentro, onde está correndo o filtrado. Eu gosto de falar que aqui tem urina, para entender melhor, né? Já é o filtrado, então tem urina. E aqui para fora nós temos o interstício, que eu gosto de falar que é o sangue, né? Aqui vão estar passando os capilares peritubulares, então tudo que vem daqui para cá cai no interstício e depois vai cair no sangue. Então, urina, sangue. Essas são as células do túbulo proximal, né? Borda em escova, bomba de sódio potássio ATPase, que mantém o sódio baixo dentro da célula do túbulo proximal, né? E aqui tem
cotransportador muito famoso e que vai nos ajudar a entender alguns distúrbios aqui da hipocalemia, né, que é a troca de sódio por H+, né. Eu reabsorvo sódio, uma das funções do túbulo proximal, nós vamos ver na aula de distúrbios do sódio, é reabsorver muito sódio e água no túbulo proximal, em troca de várias coisas, eu estou especificamente falando da troca pelo H+. E por que esse H+ sai aqui? Ele não sai à toa não sai, eu não vou conseguir eliminar esse H+ até ele chegar lá no ducto coletor, esse H+ já era, né, já grudou em alguma outra coisa. Então ele sai porque eu vou fazer o meu bicarbonato, que está aqui. Então o H+ vai juntar com o HCO3-, vai formar o ácido carbônico, tá? O H+ forma o ácido carbônico. Através de uma enzima chamada anidrase carbônica, eu vou partir esse ácido carbônico em H2 mais CO2. Agora sim, esses dois aqui conseguem entrar na célula, porque o ácido carbônico não conseguia. Eles entram na célula e eu faço o trajeto inverso. Faço também pela anidrase carbônica a transformação em H2CO3, que é o ácido carbônico, dissocio em H+ em HCO3 e reabsorvo junto com o sódio o meu bicarbonato. Então esse bicarbonato que está aqui, eu não consigo jogar direto para a célula e reabsorver, lembra que eu falei para vocês, né, o bicarbonato ele é reabsorvido no túbulo proximal, mas não diretamente, ele precisa dessa falcatrua aqui fisiopatológica. Eu preciso jogar um H+ para fora, para dissociar, para conseguir jogar os ácidos para dentro, são ácidos difusíveis, o CO2 principalmente, refaço todo o trajeto e jogo o bicarbonato. Então, no túbulo proximal, eu consigo fazer muito bem isso, né. Por que eu estou falando desse túbulo proximal? Eu dei uma introdução, porque eu vou começar a falar para vocês de alguns medicamentos que fazem uma perda externa de potássio muito importante, tá? Que são os diuréticos. Então, diurético é um dos itens que leva à hipocalemia, tá? Os diuréticos de túbulo proximal, os diuréticos de alça de N e os diuréticos de túbulo distal. A única exceção vão ser os diuréticos de ducto coletor. Os diuréticos de ducto coletor são poupadores de potássio, todo o restante não. E o que acontece no túbulo proximal, né? Eu jogo lá uma cetazolamida, essa cetazolamida ela inibe a anidrase carbônica, que nós vimos no slide anterior, que é a responsável por quebrar o ácido carbônico em água mais CO2. Com isso, inibindo a anidrase carbônica, eu inibo a reabsorção de bicarbonato no túbulo proximal, porque eu quebro todo aquele mecanismo, e aumenta o fluxo de bicarbonato vindo para os túbulos mais distais. Ele deveria ser reabsorvido, não é mais, e volta para lá. E vocês sabem que a regrinha é, aumentou o fluxo de ânion não reabsorvido aqui para o ducto coletor, o que acontece? Leva o potássio da hipocalemia, tá? Então, os diuréticos de túbulo proximal, eles conseguem levar à hipocalemia justamente por aumento de fluxo de ânions não reabsorvíveis. Alguém pode estar se perguntando, mas aqui, aquele mecanismo, quando você quebra também a reabsorção de sódio. Vocês lembram que o sódio também é reabsorvido lá, né? Tá certo, você quebra a reabsorção de sódio, mas como é túbulo proximal, o sódio ainda vai ter que percorrer as alças, principalmente a alça ascendente e o túbulo distal, e o ducto coletor, tá? Mas até chegar no túbulo distal, esse sódio já foi compensado, já foi reabsorvido. Então, você não tem muita hipocalemia por aumento de fluxo de sódio, apesar de você também inibir. Mas quando ele chega aqui, você já compensou nos outros túbulos essa reabsorção. O bicarbonato não. Ou você reabsorve aqui, ou você não reabsorve mais. E aí você aumenta o fluxo aqui, fluxo de ânion não reabsorvido, ele gruda no potássio e sai em forma de potássio na urina e hipocalemia.
Então, o primeiro grupo de diuréticos que leva à perda externa de potássio é o diurético de túbulo proximal, a cetazolamida. Vamos um pouquinho mais de fisiologia da alça ascendente para entender o mecanismo do diurético de alça. A alça espessa ascendente tem lá o transportador sódio-potássio 2-cloros, muito famoso, né? Responsável por reabsorção de sódio aqui, né? Em troca, eu tenho que contrabalancear saindo um potássio, eu deixo o meu lúmen com carga positiva, e aí eu reabsorvo sódio, cálcio e magnésio aqui, tá? A hora que eu uso um diurético de alça, furosemida ou bumetamida, eu vou inibir aquele cotransportador sódio-potássio 2-cloros, exatamente no sítio do cloreto. Eu vou inibir a reabsorção de sódio e água, tá? E eu vou fazer com que aumente o fluxo de sódio e água ao ducto coletor. Se aumenta o fluxo de sódio e água no ducto coletor, eu levo o potássio junto. O sódio, principalmente, porque eu vou ter que reabsorver mais na célula principal, excretar mais potássio ou H+. Lembre-se, eu vou excretar mais potássio ou H+. Então, pode ser que eu esteja ainda com aumento de fluxo de sódio e água, levando a secreção maior de H+. É por isso que o diurético de alça também dá alcalose. Vocês vão ver isso, né? O paciente está com alcalose, está com potássio baixo, o sódio está subindo, o que está acontecendo? Você vai ver lá que está prescrito Lasix na prescrição dele. É muito comum esse tipo de alteração, tá? O potássio sai na urina, levando à hipocalemia. E vamos falar do último tipo que leva à hipocalemia dos diuréticos, né? Ele vai inibir esse cotransportador lá no túbulo distal, que é o sódio cloreto, tá? Se você reabsorve o sódio cloreto, você vai jogar mais, você diminui a reabsorção de sódio e água no túbulo distal, joga mais para o ducto coletor e o resto da história vocês já conhecem melhor do que eu. Então, diuréticos, lembrando que o QR Code tem sempre um exercício ou alguma questão para que vocês ativem mais um pouco o raciocínio. Fico à disposição para nos próximos dias, através de e-mail ou WhatsApp, a gente possa responder algumas dúvidas que vocês tiveram dos codes. Então, resumidamente, se eu pego o ducto coletor para trás, o que eu usar de diurético, o que eu fizer para fazer o paciente perder mais sódio e água, eu vou estar levando a hipocalemia, tá? Com exceção do ducto coletor, porque aí perde a graça, né? Não é o ducto coletor que bota o potássio para fora. Então, se eu vou inibir este túbulo, né? Na verdade, eu vou inibir a secreção de potássio. Então, vai sobrar potássio, vai dar hipercalemia. É o caso da aldosterona, é o caso do anrinone, é o caso da amilorida, né? Que bloqueia os canais de sódio. Acabando o potássio, eu vou complementar mais algumas causas de perdas externas de potássio, famosas, que não podem ser esquecidas, de uma maneira um pouquinho mais rápida. Hipomagnesemia. Não se sabe muito bem porquê, mas o magnésio é responsável por controlar a abertura dos canais de potássio no ducto coletor, né? Ele segura um pouco o vazamento de potássio. Então, se você baixa o magnésio, você abre mais canais de potássio no ducto coletor, levando à hipocalemia. É um distúrbio muito comum em pacientes que tomam diuréticos de alça, porque o diurético de alça, a alça ascendente é responsável pela reabsorção de magnésio também. Então, tendo hipomagnesemia e hipocalemia, sempre olhar se não está tendo um diurético de alça junto. E é um distúrbio muito comum em pacientes refratários ao tratamento do potássio. Aquele paciente que chega com hipocalemia, você começa a dar potássio para ele e não responde. Quando você vai ver, tem um magnésio baixo, você só vai conseguir diminuir o vazamento de potássio se você repor o magnésio. Então, sempre que tem uma hipocalemia, peça um magnésio sérico junto. Já aprenderam que precisa pedir um eletro, precisa pedir uma gaso venosa, né, além do potássio, e precisa pedir o magnésio, né, porque senão você vai ficar correndo atrás do rabo. Uso de tolueno,
que a cola de sapateiro, hoje em dia é menos comum, né? Hoje o pessoal já vai para o crack direto, mas antigamente mais comum, cheirar a cola de sapateiro para dar um grau. Esse tolueno produz um ânion não reabsorvível. Eu dei o exemplo do bicarbonato aquela vez, mas ele produz o hipourato e ânion reabsorvível chegando no ducto coletor, mais uma vez, lava o potássio no coletor. Isso acontece também com as penicilinas, os antibióticos, né? Qualquer penicilina cria o ânion penicilato. É reabsorvido, é filtrado, cai no túbulo proximal, dificilmente é reabsorvido no túbulo proximal, pela quantidade que é criado, e aí vai chegar no ducto coletor levando a hipocalemia. Outros antibióticos famosos, muito comum em prova de faculdade, muito comum em prova de residência, muito comum na nossa prática clínica. O mais famoso para dar hipocalemia é esse aqui, ó, anfotericina B. Esse é dose. Você começa a anfotericina B geralmente para tratar lesão fúngica e ela lesa diretamente o ducto coletor, fazendo com que você tenha um aumento de secreção, você tem uma maior atividade da secreção de potássio aqui, por aumento de vazamento de potássio no ducto coletor, lesão direta, né? Então, a anfotericina é muito comum com hipocalemia. E aminoglicosídeos, só que os aminoglicosídeos, amicacina, gentamicina, é aqui no túbulo proximal. Você acaba lesando o túbulo proximal, diminui a capacidade de reabsorção de bicarbonato, o resto da história você já conhece, mais bicarbonato no ducto coletor, mais hipocalemia. Então são causas famosas, infelizmente isso aqui é um pouquinho decoreba, vocês precisam saber, porque vira e mexe cai nas provas de residência. Se o aminoglicosídeo é túbulo proximal, se o anfotericina é ducto coletor, enfim. Aqui está uma... Oi. Anfotericina. É reversível. Depende do grau de lesão, tá? Mas se você não usa por muito tempo a anfotericina, isso é paciente dependente e, e não é dose dependente. Você vê pacientes usando pouca dose com maior lesão e pacientes usando muita dose e com pouca lesão. Você tirando a droga, você consegue reverter por reepitelização do ducto, tá? Então, é importante essa sua pergunta, porque é aquilo que é mais ou menos o objetivo dessa aula, assim. Tudo bem, eu tenho perda de potássio e se eu botar potássio via intestinal, via oral para o paciente ou pela sonda e botar potássio na veia, eu vou corrigir esse distúrbio, tá? Todos ficam felizes, você corrige, você passa o plantão com potássio normal, ótimo. Só que se você não achar a causa principal, no outro dia vai estar com hipocalemia de novo. E aí você vai lesar mais ducto coletor, até uma hora que você já está dando quilos de potássio para o paciente e não está adiantando. Então, eu gostaria muito que pelo menos vocês que estão assistindo a aula, quando forem aí para o front, quando forem para o pronto-socorro, quando forem para as visitas de internação, que pudessem tratar a hipocalemia com um pouquinho mais de respeito, tentar fazer o diagnóstico, tá? Eu sei que às vezes pela pressa a gente, repõe potássio, se não melhorar a gente vê o que está acontecendo, mas o ideal é que você faça o diagnóstico, né? E aí a primeira coisa que você faz é dar uma rastreada na prescrição. Bom, vamos ver, diurético, geralmente está usando um diurético, tá? Pode ser o tiazídico, cronicamente, leva muita hipocalemia, pode ser a furosemida quando o paciente está internado, pode ser um antibiótico desses que eu citei, tá? Eu posso ter perda externa de potássio pelo aumento da atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Isso aqui é interessante. Vocês lembram que entra a arteríola aferente,
ela se ramifica no tufo glomerular, né, que é envolto pela cápsula de Bowman. Esse filtrado todo vai cair lá no nosso túbulo contorcido proximal, né, e aí vai seguir o seu caminho. Aqui tem a arteríola eferente saindo. Esse túbulo ele dá uma volta e quando ele está no túbulo distal, ele passa perto de novo lá do glomérulo. Ele não passa perto à toa. Essa disposição do néfron de fazer o túbulo distal encostar na arteríola eferente, na arteríola aferente, é muito propício, porque eles têm que se conversar. Eles têm que se conversar porque são eles que mandam nesse cara aqui, no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Toda vez que eu tenho uma diminuição da perfusão da arteríola aferente, eu tenho baroreceptores nas células justaglomerulares que vão notar essa queda de pressão e vão ativar a produção de renina. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco, a renina vai ativar todo o sistema, né? E por que o túbulo distal está aqui perto também? Porque ele tem uma conversa com a arteríola aferente ou com o glomérulo muito propícia. O que acontece? Se eu tenho pouca filtrado saindo aqui, é porque eu tenho alguma situação de hipovolemia ou alguma situação de hipoperfusão. Então eu filtro pouco NaCl, eu filtro pouco sódio e cloro, tá? Se eu filtro pouco sódio e cloro, vai chegar muito cloro ou NaCl, mas principalmente o cloro lá no túbulo distal. Já no finalzinho da alça de Henle já tem alguns receptores, mas o túbulo distal tem bastante receptor de cloreto. Ele nota que tem pouco cloro. Se tem pouco cloro, ele pensa, bom, o, o nosso querido glomérulo está sofrendo, que ele não está produzindo cloro. Então, o que ele faz? Ele avisa a mácula densa, ele avisa essas células que eu preciso produzir mais renina. Tudo bem, eu já estou produzindo porque o baroreceptor já me avisou. Mas o que ele avisa também? Ele faz com que a gente tenha uma dilatação da arteríola aferente. Ele faz uma vasodilatação da aferente. É o que a gente chama de feedback túbulo glomerular. Eu aumento a quantidade de sangue que está entrando no túbulo, no glomérulo, para que eu possa produzir mais filtrado, já que ele detectou que eu estou produzindo pouco, tá? Com a produção da renina, aqui nas células justaglomerulares, por conta da diminuição da pressão, o que acontece? Eu tenho um sinal para o organismo que eu estou em hipoperfusão, eu já sei que a minha arteríola aferente está dilatando por conta do feedback túbulo glomerular, eu ativo a produção de renina, que vai transformar a angiotensinogênio em angiotensina 1, que vai ser transformada, catalisada por uma enzima de conversão de angiotensina em angiotensina 2. Essa angiotensina 2 tem várias e várias funções no organismo, mas uma delas vamos lá, vasoconstrição da arteríola eferente. Eu fecho a minha saída. Então, eu estou abrindo a minha entrada e fechando a minha saída. Abro a entrada e fecho a saída. Isso faz com que a pressão intraglomerular aumente. Está entrando mais sangue, saindo menos, a pressão fica maior. Com a pressão intraglomerular maior, eu aumento a taxa de filtração glomerular, chegando em níveis do que eu gostaria. Opa, já que está tendo hipoperfusão, já que caiu a minha produção de filtrado, eu vou mexer na minha pressão e vou regularizar isso aí. E uma outra função, já que eu estou tendo hipovolemia, eu preciso de sódio e água dentro do corpo, então a angiotensina 2 vai lá no túbulo proximal e aumenta a reabsorção de sódio e de água. Mas também, tudo isso para explicar que a angiotensina 2, ela vai além, ela vai lá na aldosterona, lá na suprarrenal, no córtex da suprarrenal, e dá uma batida lá e fala, ó, estamos precisando de vocês aí, porque eu já estou recuperando sódio e água aqui, já mexi na hemodinâmica, eu preciso que você reabsorva mais sódio aqui no ducto coletor, porque nós estamos precisando. Então, ele produz aldosterona, que vai aumentar a atividade de bomba sódio-potássio, vai aumentar a atividade de canais de sódio para reabsorver aquele sódio no canal ENaC, nós vimos da célula principal, aumenta a atividade, aumenta a quantidade de RONC, que são os canais de potássio para secretar potássio.
Então, toda vez que eu hiperativo o sistema renina-angiotensina-aldosterona, eu tenho uma tendência a reabsorver mais sódio e uma tendência a perder mais potássio, ou H+, como você já sabe. Então, aumento de atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona tem tudo a ver com hipocalemia, tá? Aqui é a célula principal, só para vocês recordarem, mais aldosterona positiva, aldosterona em quantidade, aumenta sódio e sai mais potássio ou H+, tá? Então esse é um aumento que a gente vai ver em alguns casos. Por exemplo, eu posso ter aumento da atividade só da aldosterona. A minha glândula suprarrenal, que é onde é produzida a aldosterona, a suprarrenal é super importante em produção hormonal, né? Lá no córtex ela produz os mineralocorticoides, que são a aldosterona, produz os glicocorticoides, que é o cortisonal e todos os seus metabólitos, e produz também os androgênios, né? Tudo isso no córtex, tá? E na medula, que é o miolo da suprarrenal, produz os simpático-miméticos, as catecolaminas, as epinefrinas, norepinefrinas. Então, assim, não mexa com a suprarrenal. Você mexer com a suprarrenal, você vai ter problema hormonal, tá? E aí pressão sobe, sódio baixa, e fica uma bagunça, tá? Suprarrenal é um negócio super importante. Então, quando eu tenho algum câncer aqui, um adenoma, um adenocarcinoma, pode ser maligno, mais comumente é benigno, um adenoma, ou eu tenho uma hiperplasia da glândula, uma hiperplasia idiopática, ela cresce, não se sabe por quê, você começa a produzir muita aldosterona. Com produção de muita aldosterona, nós sabemos que vamos reter sódio, o paciente fica hipertenso. Eu sei que eu vou secretar muito potássio, ele entra em hipocalemia, e eu sei que eu posso secretar muito H+, ele entra em alcalose. Então essa é a tríade do hiperaldo primário, tá? Ou na verdade de qualquer hiperaldo, né? Quando você tem muita aldosterona, você vai ter essa tríade. Mas notem que, como é que eu vou diferenciar essa atividade aumentada da aldosterona de uma atividade que a aldosterona está aumentada às custas de aumento de renina ou às custas de aumento de angiotensina 2? Como é que eu vou diferenciar isso aqui? Nesse tipo de distúrbio, eu tenho aldosterona alta somente, mas a minha renina está baixa. Por que a minha renina está baixa? Porque você faz um feedback negativo. Se eu tenho muita aldosterona, eu acabo inibindo a produção de renina. Até porque, o que vai acontecer? Eu vou ativar a prostaglandina, que vai inibir a produção de angiotensina 2 e, consequentemente, a aldosterona, e vou também já recuperar a minha condição de cloreto aqui. Então, tudo leva para um equilíbrio, tá? Então, nesse tipo de distúrbio, eu consigo detectar que o problema é só aldosterona, é um hiperaldo primário, porque a minha renina está baixa. É por isso que nós dosamos, em situações assim, a aldorenina, né? Aldosterona sérica e renina para poder fazer essa diferenciação. Eu acho que já estamos assim nos 70% da aula, fiquem tranquilos. Mais um exemplo de aumento da atividade do sistema renina: hipertensão renovascular. Olha aqui o desenho, você tem uma artéria renal direita, artéria renal esquerda, né, saindo lá da aorta. Se eu tenho uma estenose aqui nessa artéria, eu vou fazer com que pouco ou menos sangue passe lá para dentro do rim. Daí vai passar menos sangue para as artérias interlobares, interlobulares, até chegar na arteríola aferente. Quando a arteríola aferente detecta pouco sangue, ela não tem essa inteligência para saber se é pouco sangue porque eu estou perdendo, se é pouco sangue porque eu tenho insuficiência cardíaca ou eu tenho uma cirrose, se é pouco sangue porque eu estou tendo uma diarreia. É pouco sangue. O baroreceptor vai avisar as células de produção de renina, ativa a produção de renina, que ativa toda a cascata que a gente já comentou, e por último a produção de aldosterona. Então você tem um hiperaldo, mas ele é secundário à estenose de artéria renal, tá? Como é que eu diferencio do primeiro distúrbio, que é um hiperaldo primário? Eu tenho aldosterona alta, sim, porém eu tenho a renina alta, tá certo? Renina alta porque eu estou tendo hipoperfusão aqui.
Um outro exemplo, que também não é incomum, de aumento da atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lembra que na suprarrenal produz um monte de hormônio, não só os mineralos, mas também o cortisol? Se eu tenho um aumento de produção do cortisol, por qualquer motivo aqui, aí você pode brincar de vários tipos de aumento de cortisol, você lá no ducto coletor, o ducto coletor, ele é muito saturado da 11 beta-hidroxilase desidrogenase, né? O que que faz essa enzima? Essa enzima, ela quebra de uma maneira mais simples, existem outras etapas, ela degrada o cortisol em cortisona. E a cortisona praticamente não tem ação nenhuma mineralocorticoide. Então, assim, a cortisona, ela praticamente não reabsorve sódio e não faz secretar potássio H+, né? Isso é interessante para o organismo você diferenciar. A aldosterona faz isso, mas o cortisol não faz isso. Então, o cortisol faz um monte de outras coisas, mas no ducto coletor eu consigo degradar esse corticoide em cortisona e consigo não ter essa hiperatividade. Porém, se eu tenho muito aumento do cortisol, eu saturo todas as minhas enzimas que estão atuando lá, acaba sobrando, sim, o cortisol puro sem degradação e esse, em níveis elevados, vai ter uma ação muito parecida com a aldosterona. Ele se liga ao receptor de aldosterona e acaba ativando aquela reabsorção de sódio, secreção de H+, levando a alcalose com hipocalemia. Porém, o aumento do cortisol não dá só isso, então ele dá uma clínica muito exuberante, a chamada síndrome de Cushing. Na síndrome de Cushing, você tem toda uma alteração clínica típica. Então, o diagnóstico fica muito mais fácil, porque você vai ter as alterações de um aumento do cortisol do corpo, né? O indivíduo fica mais pletórico, né, com as bochechas vermelhas, você tem aquela giba ou corcova de búfalo, você tem faces em forma de lua cheia. É comum a gente ver isso em pacientes usuários de corticoides de longa data, né? Você vê uma face bem arredondada, tem muita equimose, né? Pele muito fina, estrias, muita estria, né? Dá até dó de ver assim quantidade de estria que tem. O abdômen fica aquele abdômen em pêndulo, o abdômen em batráquio. Você fica com a perninha fininha, braços e pernas finas, porque você tem uma tendência a uma gordura centrípeta, né? As extremidades ficam finos, tá? E uma osteoporose muito intensa, né, que são os efeitos maléficos do corticoide. Então, a síndrome de Cushing, o diagnóstico é clínico. Então, se você chega, pega um paciente alcalótico com hipocalemia e só repõe o potássio e manda embora, e eu pego isso no ambulatório, eu vou te chamar lá. Né? Se eu pego um paciente com face de lua cheia, com estria, hipertenso, com osteoporose, com o Cushing, eu vou te chamar, falar, ó, tá vendo? Não adianta só repor o potássio. Se você repor o potássio, ele vai melhorar, você vai mandar para casa e ele vai voltar com o potássio baixo, tá? Acabando, um assunto que eu falei para vocês que é mais difícil, né? São várias causas, mas eu acredito que com essa aula vocês vão ter uma visão um pouquinho mais diferente. Esse assunto aqui talvez seja o assunto mais odiado na medicina, né? O mais, como é que eu poderia dizer, que as pessoas têm mais medo, que são as acidoses tubulares renais, né? Você estuda, estuda, estuda e vai lá na prova e erra. Eu vou resumir dois tipos de acidose tubular renal, até porque a gente vai falar mais de acidose tubular renal na aula de acidose. Elas fazem parte do grupo de acidoses hiperclorêmicas ou com anion gap normal, tá? Mas de uma maneira resumida, não fica muito difícil vocês entenderem, já que vocês sabem a fisiologia dos túbulos, né? Quando eu estou falando eu vou começar pela tipo 1, né? E algum gênio botou o nome de tipo 1 sendo a distal e a tipo 2 sendo proximal. Deveria ser o contrário para facilitar a nossa vida, mas não. Então, eu vou começar pela tipo 1.
que acontece na tipo 1? Lembra aquela secreção de H+, que acontece lá na célula principal do ducto coletor? Não é só lá que acontece secreção de H+, tá? O ducto coletor, na verdade, ele é o grande responsável por acidificar a urina. Na verdade, ele é o grande responsável por fazer o controle fino da acidose entre o plasma e a urina. Então é ali que ele vai eliminar o que ele quer de H+, e vai segurar o que ele quer de H+. Então ele tem vários mecanismos para isso. Um deles é aquela secreção em troca do sódio, né, ou potássio. E aqui tem uma coisa interessante, lá na célula intercalada, nós vamos estudar na aula de acidose, na alfa, ele tem um canal que secreta H+ para o lúmen, tá? E geralmente quando você secreta H+ para o lúmen, você não precisa botar nenhum potássio para fora. A hora que você tem um indivíduo que nasceu com deficiência desse transportador de H+ da célula intercalada para fora, ou seja, uma dificuldade para se acidificar a urina, eu vou ter que botar alguma carga positiva para fora, já que isso não está funcionando, e a escolha geralmente é com potássio, tá? Então notem que nas acidoses tubulares renais, na tipo 1, que é a distal do ducto coletor, o defeito está no transportador de H+, no secretor de H+, e consequentemente saída de potássio. Então é um distúrbio que leva à acidose metabólica, obviamente. Eu não estou conseguindo acidificar minha urina, portanto eu estou deixando meu sangue ácido, e hipocalemia. Olha que interessante, né, a gente está falando muito de alcalose metabólica com hipocalemia, são distúrbios muito, ligados, mas já vimos alguns casos aqui, como na diarreia, como na acidose tubular renal, em que você tem uma acidose metabólica com hipocalemia. Na cetoacidose diabética, no início, né, até por questão de arraste de potássio para fora, você tem hipercalemia, mas no final você está muito espoliado, né, de potássio. Então essa tipo 1 ou distal, o defeito é aqui, você tem acidose metabólica com hipocalemia. E na proximal, que é tipo 2, aonde é o defeito? É naquele, famoso receptor, trocador de sódio por H+. Lembra que esse H+ é o responsável por refazer o bicarbonato, ou melhor, né, por desfazer o bicarbonato do lúmen, e depois refazer dentro da célula para ser reabsorvido? Então, se eu tenho um indivíduo que nasce com defeito nesse transportador, isso é uma causa genética, né, o que vai acontecer? Eu vou ter muito acúmulo de bicarbonato aqui no túbulo proximal, tá? Muito acúmulo de bicarbonato, o final da história vocês já sabem, é um ânion não reabsorvível, é um ânion que vai chegar não reabsorvível lá no ducto coletor, vou levar potássio para fora, porque eu tenho bicarbonatúria, né? E ao mesmo tempo, não reabsorvendo o bicarbonato, eu vou ter acidose. Então os dois tipos, a tipo 2 e a tipo 1, proximal e distal, levam à acidose metabólica com hipocalemia, por isso estão nessa aula. Mas são exemplos de hipocalemias não ligadas à alcalose, sim à acidose. Existe mais um tipo só de acidose tubular renal, só para vocês saberem, não tem a 3, né, pula-se a 3, entre aspas, né, existe a 3, mas ela não é didaticamente falada, e vai para a 4. A 4 é aquela do hipoaldo hiporreninêmico, né. E aí, como vocês sabem tudo de fisiologia, quando eu falo hipoaldo hiporreninêmico, você já sabe o distúrbio que o paciente vai ter, né? Que tipo de distúrbio ele vai ter. Se é acidose, se é alcalose, se é hiper ou hipocalemia, né? Depois vocês me falam, vai pensando. Acidose tubular renal do tipo 4 é aquela em que você tem uma baixa produção de renina pelas células justaglomerulares. Um exemplo muito clássico é o diabetes, né? Que destroem as células produtoras de renina pela hiperglicemia ao longo tempo. A anemia falciforme também acontece isso. Pouca produção de renina, por isso é um hipoaldo hiporreninêmico, né. O que vai acontecer no final? Se você tem pouca aldosterona, você vai ter pouca secreção de potássio, você vai ter uma hipercalemia e não a hipocalemia dessas duas.
É claro que eu tenho acidose, porque eu não secreto H+, né, se eu tenho pouca aldosterona, eu seguro H+ no corpo. Então são acidoses tubulares renais, as ligadas à hipocalemia são essas 2. Pergunta de prova, infelizmente, né, pergunta prova e a gente erra. Para finalizar, é verdade, está acabando, tá? Algumas síndromes genéticas, são várias, mas eu coloquei aqui as 3 principais que vocês não podem esquecer em provas de, residência ou na prática clínica. Quem vai trabalhar mais com pediatria, vai ou nefropediatria, porque são síndromes raras, vai ver mais dessas síndromes. Quem vai trabalhar com adulto, ou fora da nefrologia, pouco vai ver, né. Mesmo na nefro adulto, a gente vê pouco, são síndromes genéticas de acometimento da criança ou do adulto jovem ou do adolescente. É muito simples, porque vocês já sabem tudo, né, vocês já sabem o que que acontece na alça de Henle, então se eu tenho uma pessoa que nasce com defeito nesse transportador aqui da alça de Henle, eu já sei que ele vai trabalhar como se fosse um cara intoxicado por furosemida. É a síndrome de Bartter, né, é o indivíduo que nasce com defeito nesse transportador, né. O que que eu vou ter no final? Eu vou ter como se ele estivesse tomando furosemida, ele tem muita alcalose, ele tem, muito hipocalemia durante a vida dele. Se eu tenho um indivíduo que nasce com defeito nesse sódio cloro, é como se ele tivesse intoxicado pelo tiazídico. O que que ele vai ter? Mesma coisa, vai ter tendência à alcalose, mas principalmente uma tendência à hipocalemia. Alguns autores tratam a síndrome de Gittelman como uma forma branda de Bartter, tá? Porque realmente você nascer sem o transportador do túbulo distal é mais brando, porque você está mais próximo do coletor do que você nascer com formas de diminuição desse receptor. E por último, uma síndrome genética que simula um hiperalto. Na verdade, você tem muita atividade dos canais de sódio, muita atividade da saída de potássio aqui, por isso você tem hipocalemia, mas você não tem muita aldosterona, tá? Na verdade, você tem o que a gente chama de pseudo-hiperaldosteronismo, é igualzinho um pseudo-hiperaldosteronismo, mas não é às custas de aumento de aldosterona, é às custas de uma hiperfunção da célula principal. Ela fica muito ávida são indivíduos que nascem com um aumento de AMP cíclico da célula principal e atraem a função da aldosterona é muito forte, muito exacerbada naquele ducto, tá? E como é que você diferencia então de um indivíduo que chega com você hipertenso, com potássio baixo e alcalótico, e você suspeita que seja um hiperaldo? Como é que você diferencia da síndrome de Liddle? Primeiro que a síndrome de Liddle é muito, mas muito mais rara que o hiperaldo, né. Não vai em todo pronto-socorro lá falar: "Não, eu acho que esse cara é Liddle e não é hiperaldo", né. O hiperaldo já é raro, a Liddle é mais rara ainda. Mas se você tiver numa prova, como é que você faz a diferenciação do cara que está hipertenso, alcalótico e hipocalêmico, que é um hiperaldo primário, né, ou mesmo secundário, do cara que está, hipertenso, alcalótico e hipocalêmico, que é uma síndrome de Liddle. Você dosa a aldosterona, né? Se a aldosterona estiver elevada, você fala a favor do hiperaldo primário. Se a aldosterona estiver normal, você fala mais a favor da síndrome de Liddle, que não tem excesso de aldosterona, mas sim uma hiperfunção, tá? Aquele primeiro grupão que eu falei até agora, sem parar, na verdade, é da perda externa de potássio, né? Todos aqui estão perdendo externamente potássio, e tem um grupão do aumento de entrada de potássio nas células que eu comentei com vocês. É só lembrar daquela primeira aula que eu dei, falando de como que o potássio entra na célula, né? Depende da insulina, então indivíduos que têm uma quantidade de insulina reposta muito grande, você tende a hipocalemia sérica. Se você exacerba aquele receptor beta-2 adrenérgico, que é o responsável por botar o potássio para dentro da célula, através, por exemplo, de inalações, né, ou mesmo de oral, ou mesmo subcutâneo, de medicamentos que exacerbam os beta-2 agonistas, você tem tendência à hipocalemia.
é diferente do beta-bloqueador, né, não específico. O beta-bloqueador ele vai bloquear esse beta-2 e, portanto, vai dar hipercalemia. Tratamento de anemia megaloblástica é quando você começa a tratar essa anemia por deficiência de folato ou de B12. O indivíduo produz um pouco tempo, um curto período de tempo, muita célula, muita hemácia, e a gente sabe que o que tem muito dentro da célula é potássio, então você sequestra muito potássio para criar essas células, então você vai ter uma hipocalemia, né? Ficar atento no começo do tratamento da anemia megaloblástica. Essas duas doenças estão aqui separadinhas, mas são muito importantes, apesar de rara. Essa aqui, principalmente, é muito importante para a prova de residência, e também um pouco para a prática clínica. Vira e mexe, a gente pega esses pacientes. É a tal da paralisia periódica hipocalêmica. Isso é um distúrbio genético, autossômico dominante, dá mais em homens jovens. E o indivíduo que nasce com uma exacerbação dos canais de entrada de potássio dentro da célula, tá? Existem vários canais de entrada de potássio nas células, ele nasce com uma quantidade maior e uma função maior. Então, qualquer estímulo de insulina ou qualquer estímulo, por exemplo, de estresse que gera adrenalina, que é o outro hormônio que bota potássio para a célula, ele entra em hipocalemia severa. Então, geralmente é uma hipocalemia transitória, que acontece depois de refeições copiosas, né, com muita caloria, que é a hora que ele dá um pico de insulina. E no indivíduo normal, o potássio não ficaria tão baixo, ou muito pouco baixo. Nesse indivíduo, vai o potássio para 1,5, 1, né, e ele chega no pronto-socorro em fraqueza muscular, não consegue andar, em fadiga, e algumas vezes até com fraqueza dos músculos respiratórios, em parada respiratória. Tomar muito cuidado com esse indivíduo, porque esse indivíduo, entre as crises, ele tem o potássio normal, tá? Então é difícil você pegar esse cara no ambulatório. Ele vai te falar: eu interno sempre com o potássio baixo. Aí você mede o potássio no ambulatório, tá normal, né? Então você tem que pegar ele na crise, mesmo, e fazer essa história clínica, e às vezes no hospital até fazer uma simulação com injeção, isso, né, com cautela, né, fazer uma refeição com mais caloria e ver se o potássio tende a baixar. Enfim, você trata isso aqui com a dieta, com a mudança do estilo de vida. São indivíduos que, após estresse ou após exercício físico extenuante, que leva a aumento de adrenalina, acabam tendo essas paralisias periódicas, né? São periódicas. É o cara que interna 3, 4 vezes com potássio baixo, depois ninguém sabe o que é. E uma coisa que simula muito a paralisia periódica é a crise de hipertiroidismo. Não se sabe muito bem por que o hipertiroidismo exacerba esses receptores beta-2 das células, é um upregulation disso, e o indivíduo, durante a crise tireotóxica ou de hipertiroidismo, ele tem uma tendência ao potássio entrar muito na célula, então faz diagnóstico diferencial com paralisia periódica hipocalêmica. Então, outra dica, um exame muito importante para se dosar em pacientes que entram com hipocalemia severa, principalmente homens jovens, não mulheres só, né? Ah, tireoide é mulher, não, homem faz muito dessa crise de hipertireoidismo. É você dosar o TSH, né? Na entrada, né? O cara, e outra, né? O cara chega lá com muita sudorese, com taquicardias, chega hipocalêmico, e aí você acaba fazendo o diagnóstico e não só repondo o potássio do paciente. Não vou falar disso, calma, né, já está acabando a aula. Isso só para exemplificar a vocês, isso é um fluxograma que eu dou mais para os residentes ou para quem lida com os pacientes no dia a dia, para fazer uma investigação diagnóstica. Não vou entrar nesse mérito, tá? A gente usa a excreção urinária de potássio para diferenciar se a perda é renal, o problema é no rim, ou se o problema é extra-renal, e uso sempre a gasometria. Por isso que eu botei aqui esse fluxograma, ó. Sempre eu vou ter que ver se está em acidose, alcalose, alcalose, acidose, se tem hipertensão, sem hipertensão, para chegar no meu diagnóstico. Com o que vocês têm de informação hoje, já dá para fazer bastante diagnóstico, né? Você não precisa muito desse fluxograma aqui, tá?
O tratamento, como eu falei para vocês, eu não vou passar hoje. Acho que é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição aí no WhatsApp ou no e-mail, tá bom? Depois a Poliana passa o horário para vocês ou o dia que vai ser a próxima aula e respeitando, claro, a questão das aulas de vocês e das provas, tá? Então, se quiserem adiar um pouco as próximas aulas, para mim não tem problema nenhum. Obrigado, gente. Até mais.